É isso aí, rapaziada. Então, antes de falar, né, um pouquinho dos resultados que a gente obteve com o paciente, né, o paciente em questão possuidor de uma encefalopatia crônica não progressiva, né, mais conhecido como paralisia cerebral, eu vou introduzir o assunto falando um pouquinho sobre uma escala que a gente utilizou com ele, na verdade, no intuito de conseguir acompanhar a evolução dele durante o tratamento e, e dessa forma ter parâmetros para decisão clínica e para aferição de assertividade em relação ao tratamento. Então, uma das formas que a gente utilizou para fazer esse acompanhamento foi utilizando a escala do MRC, porém de uma forma diferente, né? O que que é o MRC? Para que a gente entenda, né? E para que a gente entenda qual for o raciocínio utilizado baseado na escala do MRC. O MRC, ele é uma escala desenvolvida na Inglaterra, né, no Reino Unido, na verdade, que é uma sigla para Medical Research Council Scale. É um instrumento amplamente avaliado para avaliar força muscular de forma subjetiva e graduada. Então foi desenvolvida por esse conselho médico e vai quantificar a força muscular em grupamentos específicos em uma escala de 0 a 5, que vai auxiliar no diagnóstico, monitoramento e reabilitação em condições neurológicas, traumáticas ou degenerativas. É uma escala de força, né, subjetiva, né, como foi dito, que vai avaliar 6 movimentos, 6 grupamentos musculares isolados, 3 de membro inferior, 3 de membro superior, lado direito e lado esquerdo. E para cada agrupamento desse, para cada movimento, a gente vai utilizar uma nota de 0, contração muscular nenhuma, é, muito menos visível. Contração muscular mínima, né, que a gente chama de fibrilação muscular, sem movimento, não produz movimento. 2, movimento possível sem a ação da gravidade, então retiro a ação da gravidade, faço de forma assistida o movimento. 3, movimento completo contra a gravidade, porém sem resistência. 4, movimento contra a resistência moderada, né, e aí vai ser subdividido em 4 menos, 4 e 4 mais, né, o que, entre aspas, aí gera uma melhor precisão. E o 5, a força muscular normal. Então, quais são os movimentos? De membros superiores, abdução de ombro, flexão de cotovelo e extensão de punho. Movimentos de membro inferior, flexão de quadril, extensão de joelho e flexão dorsal de pé ou dorsiflexão do pé. Quais são as aplicações clínicas dessa escala, né? Os estudos eles apontam validade importante para desfechos hospitalares, principalmente, de avaliação e recuperação desses pacientes, né? E aí, principalmente em ambiente hospitalar. Qual uma limitação que a gente encontra ao aplicar essa escala do jeito que ela é prescrita e determinada pela literatura? É uma escala subjetiva, então vai chegar um momento que ela vai apresentar viés, né? E é geralmente quando o paciente apresenta escala grau 4, diferencial grau 4 para o grau 4 menos, 4 ou 4 mais ou 5, já se torna difícil, principalmente entre os examinadores e principalmente se torna heterogêneo de paciente para paciente. Então, o que que a gente fez com o paciente em questão? Eu peguei a escala, os movimentos da escala, e eu coloquei a avaliação com base em dinamometria isométrica. Então, para cada movimento, ele me deu um valor de quilograma-força. Então, eu consigo, através das datas, né, através das avaliações, acompanhar a evolução já não com uma nota de 0 a 5, com uma e sim com uma evolução de força propriamente dita. Então isso me dá muito mais precisão do que em relação ao que eu estou fazendo, em relação ao que eu posso melhorar, o que eu posso manter, o que eu posso modificar no tratamento. Então eu peguei basicamente todos os movimentos, né, que são avaliados na escala, que são movimentos pensados ali realmente em evolução funcional,
E tirei a graduação subjetiva de 0 a 5 e coloquei uma graduação objetiva que é força isométrica, através de dinamometria isométrica. Então, para cada movimento, eu tenho uma força e cada força dessa somada vai me dar um valor total. Então, eu tenho um comparativo entre o lado direito e o lado esquerdo. Eu tenho uma diferença e uma diferença em pontos percentuais nos três momentos de avaliação. Isso vai me gerar um gráfico, né? E no gráfico a gente pode observar que houve um aumento de força no lado esquerdo, um lado saudável, né? E houve um aumento também no lado esquerdo, né? Proporcionalmente maior do que o lado direito, mas contudo, entretanto, todavia, mantendo ali uma faixa de diferença considerável de um lado para o outro, por ser um paciente hemiparético, né? Mas se a gente observar a diferença percentual, a gente observa que há diminuição percentual na diferença de força, o que é um feedback, o que é um dado muito importante na nossa manutenção de condutas, no nosso desfecho clínico. Então, qual que é essa grande sacada dessa escala, né? Qual que é a grande sacada dessa modificação da escala, na verdade? É eu entender que quando eu coloco um critério objetivo e tiro um critério subjetivo, eu consigo ter muito mais assertividade na minha conduta. Eu consigo entregar mais resultado para o meu paciente, eu consigo, inclusive, saber se o que eu estou fazendo está certo ou se eu preciso modificar. Baseado nisso aqui, eu vou provavelmente fazer algumas mudanças no tratamento desse paciente, assim como manter algumas coisas no tratamento desse paciente também. Então, e não se enganem, não é tão difícil de fazer, pelo contrário, dá para fazer tranquilamente e não é tão inacessível você ter um dinamômetro isométrico. Não vai, provavelmente, talvez você não consiga ter um dinamômetro isométrico que vai te dar informações ali em tempo real, com gráficos, etc. Mas você consegue, através de uma balança de precisão, uma balança de carga, você consegue tirar esses valores tranquilamente com a acurácia, mesma acurácia do dinamômetro que produz gráfico, etc. Porque no final das contas, os valores máximos de força eu tive que plotar no gráfico de qualquer forma. Então, o gráfico que o aplicativo me dá também não fez muita diferença. Beleza? Então, é basicamente isso, né? Isso para o paciente, né? E para quem acompanha o atendimento, para a família, para o paciente, para o resto da equipe. Isso é fantástico, porque deixa o trabalho, né, muito mais visível, né? Aqui não tem como discutir, a força dele aumentou, né? Aumentou a ponto de mais do que dobrar em menos de 3 meses, né? Então, basicamente é isso.